Olha, gente, preste atenção que essa ferramenta aqui é fundamental para quem quer trazer mais produtividade para a empresa e saber como e quais as ações devem ser priorizadas nas suas estratégias de negócio. Primeiro, por que a gente precisa priorizar iniciativas? A resposta é simples. Os recursos são limitados. Então, tempo, capital, pessoas não são infinitos. Essa é a primeira coisa que a gente aprende num curso de economia, que a gente tem recursos finitos e a gente tem que saber como alocar esses recursos. Agora, o grande desafio é decidir como que a gente vai alocar essas iniciativas. E apesar de praticamente todo mundo concordar que recursos são finitos e as iniciativas precisam ser priorizadas, são poucos os gestores que realmente fazem isso de forma inteligente e efetiva. Então, uma das ferramentas que a gente vai usar aqui é a matriz de priorização de iniciativas. E como que funciona essa ferramenta? Olha, a ideia da matriz é bem simples. Você vai fazer um gráfico aqui. Nesse eixo, você vai colocar a viabilidade e nesse eixo, o impacto. Beleza? Então, a viabilidade é o quão fácil é realizar essa iniciativa. É fácil? É difícil? E o impacto é o quanto de valor essa iniciativa vai trazer para a sua empresa, ou para os seus clientes, para os seus funcionários. Tá? É o impacto dessa iniciativa. Então, supondo, por exemplo, que você tem uma iniciativa de alta viabilidade, que seja fácil de executar, mas ela tem um baixo impacto, ela vai estar aqui no gráfico. Já uma iniciativa que tem um alto impacto, mas ela é muito difícil de executar, ela vai estar aqui no gráfico. E nosso objetivo é pegar as iniciativas que elas sejam de alta viabilidade, que sejam fáceis de executar e que tragam um grande impacto. Óbvio, a gente quer um negócio que vai demorar pouco tempo para executar e que traga um alto impacto para a nossa empresa, beleza? Então, qual que é o passo a passo do processo? Primeira coisa que você quer fazer é listar as iniciativas. Você vai pegar todas as iniciativas que podem ser executadas pela sua empresa e vai colocar numa lista. O segundo passo é alocar essas iniciativas no gráfico. Você vai pegar as iniciativas e vai colocar no gráfico em função da viabilidade do impacto. Depois disso, você vai selecionar aquelas iniciativas que você vai trabalhar, que são as iniciativas que têm um alto impacto e uma alta viabilidade, e por fim, você vai executar. É muito importante isso. Então, execução é sempre o passo mais importante de qualquer processo. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo um pouco incomum, mas para você ver que funciona em qualquer tipo de negócio essa matriz. Então, suponha que você tem uma fábrica produtora de cadernos. Então, sua empresa ali é uma empresa que produz cadernos e seus principais clientes são livrarias e papelarias. Tá? E eu nunca trabalhei numa produtora de caderno, não sei como funciona, não tenho experiência, nunca sequer visitei uma produtora de caderno. Inclusive, eu não uso caderno há 10 anos. Então, se dependesse de mim, esse negócio estava falido. Mas a gente consegue pensar algumas coisas que qualquer tipo de negócio desses precisa. Vamos pensar nos exemplos, vou pensar aqui nos 7 exemplos, mas para você fazer na sua empresa, o ideal é ter uns 20 a 30 iniciativas. Primeira coisa que você precisa, definir as áreas. Então, será que a sua empresa precisa de uma área de RH? Precisa de uma área de TI? Você precisa definir quais são as áreas da sua empresa e quem que vai ser o responsável por cada área. Segunda coisa, são os KPIs. Quais que são os KPIs da sua empresa? Se você não sabe o que é KPI, então corre lá no Google agora que você precisa saber. Então, KPI, definir os KPIs é uma iniciativa. Outra coisa importante é a gestão de estoque. Então, gestão de estoque tem que ter, qualquer empresa que tenha estoque tem que ter uma gestão de estoque. Outra coisa, definir um processo de pós-venda. Essa é uma iniciativa. Definir pós-venda. Então, você está vendendo seus cadernos, provavelmente vai ter alguma reclamação, algum feedback que você quer receber, você precisa desse processo de pós-vendas. Outra iniciativa, gestão de fornecedores. Outra iniciativa é definir um processo de avaliação dos colaboradores, que é o famoso feedback, que você está cansado de encher o saco no LinkedIn, que as empresas não fazem. Essa é uma iniciativa. Então, definir um processo para feedbacks. E, por fim, você pode implementar um sistema de certificações. Então, esse é só um exemplo com 7 iniciativas, óbvio que existem muitas mais, mas vamos pegar aqui só para ilustrar como funciona a matriz. Então, já pus aqui a matriz desenhada, com as nossas iniciativas do lado, e vamos alocar essas iniciativas no gráfico. A primeira iniciativa, implementar uma gestão de fornecedores. Qual que é a viabilidade de você implementar uma gestão de fornecedores?
Não é um negócio simples se você não tem uma área. Então, se você não tem uma área responsável por implementar isso, não vai ter uma viabilidade muito rápida. Mas tem um impacto alto. É importante você ter essa gestão de fornecedores. Então, vamos colocar aqui mais ou menos no gráfico. Aqui, você tem um impacto de médio para alto e uma viabilidade média, porque não é tão simples implementar isso se você não tem um responsável. Definindo um processo pós-vendas. A viabilidade disso é baixa, porque você precisa de alguém para definir e implementar os processos e você precisa de um responsável pela área. Além disso, o impacto também é baixo. Se você não tem outras coisas antes, não adianta você ter um pós-vendas. Se você não tem uma venda que está funcionando, não adianta você ter um pós-venda. Então, vamos colocar aqui definição de processos pós-vendas. Você tem implementação de um programa de certificação. Certificações são muito importantes, especialmente para uma fábrica dessa, provavelmente vai ter muitas certificações necessárias. Tá? Mas, novamente, não tem uma viabilidade tão alta assim. Então, a gente pode, de repente, pôr a certificação aqui. Tem um impacto mais alto do que uma gestão de fornecedores, mas não tem uma viabilidade tão alta assim. Outra coisa, então, é catalogar os itens a serem estocados. Isso é muito importante, porque você precisa, antes de vender, você precisa saber o que você tem ali para vender, né? Para não prometer alguma coisa para um cliente seu e não ter esse item para venda. Então, o impacto disso é alto e é uma viabilidade razoavelmente alta. Não é tão difícil fazer isso. Então, vamos colocar o 4 aqui. Quinta iniciativa é definir os KPIs estratégicos para gestão. E KPI é Key Performance Index. É o que é a chave. Então, isso você precisa fazer urgentemente. Não é difícil, é uma viabilidade alta e tem um impacto muito alto. Então, vamos colocar o quinto aqui. Sexta iniciativa é implementar um processo de avaliação de colaboradores, o feedback. A viabilidade é alta, mas o impacto não é tão alto assim. É um negócio importante, mas não é um negócio prioritário. Então, vamos colocar número 6 aqui. E, por fim, a gente tem que definir a estrutura corporativa das áreas. E a gente viu que para várias dessas outras iniciativas, você precisa de uma área, você precisa de um responsável. Então, definir a estrutura das áreas tem um impacto muito alto e não é um negócio difícil de fazer. Também está aqui. Então, o 7 aqui. Beleza? Então, a gente alocou as iniciativas, a gente listou as iniciativas, alocou as iniciativas, agora a gente vai selecionar. A seleção a gente vai pegar, de repente, essas 3 aqui, ou essas 2, você vai selecionar ali as suas iniciativas e você vai começar a executar essas iniciativas. Beleza, gente? Vocês gostaram dessa ideia? Faz sentido essa matriz? Se vocês gostaram, quiserem usar na sua empresa, eu vou disponibilizar para download gratuito. É só entrar nesse link, baixar, usar na sua própria empresa. E não se esqueça de ficar ligado para as futuras mini aulas que eu vou lançar aí ao longo das próximas semanas. A gente se vê na próxima e, como sempre, muito obrigado por assistir.